Aleluia. Glória a Deus. Aumenta mais um pouquinho meu retorno, Jorge, por favor. Oi. Aleluia. Glória a Deus, tá bom. Aleluia. Percebi que vocês estão bem famintos por Deus, então vai ser fácil pregar, amém? Amém? Pois glória a Deus. Eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração. O pastor Nato já me apresentou. E eu acredito que Deus ele tem algo para fazer em nós nessa noite, amém? Já é 6 horas. Eu acredito que Deus tem algo poderoso para derramar em nós. E eu acredito que algumas coisas ela parte de nós, de uma mudança interna que o próprio Deus quer fazer. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero aguçar a sua fé, eu quero aumentar a sua expectativa. Eu gosto muito de um texto que está lá em Deuteronômio 29. A Bíblia fala que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, amém? E eu acredito que nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de buscarmos a Deus, de conhecermos a Deus, de sermos parecidos com Ele. Eu não sei você, mas eu não me contento com um pouco de Deus, eu quero mais, e muito mais. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer mais de Deus? Nós precisamos desejar o Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos aumentar a nossa fome, porque nós podemos entrar no erro da religiosidade, de vir a esse lugar, mas simplesmente por vir, porque na segunda-feira o meu líder de célula vai perguntar, por que você não foi para o culto? Então eu quero gerar no seu coração uma expectativa santa, a respeito de quem Jesus é, e que você saia desse lugar com muita intensidade, com muita convicção, de que Deus faz nova todas as coisas, e a cada manhã, e a cada dia que você pega nas Escrituras, e abre e lê a Bíblia, Deus fala com você, Deus altera você, Deus muda você. Eu não sei você, mas uma das minhas maiores crises, é olhar para mim, e ver que eu não mudei em algumas coisas. Eu digo, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser parecido contigo. O Senhor precisa mudar algumas coisas em mim. Mas nós vamos chegar lá. Eu quero compartilhar também um outro texto, antes da gente entrar de fato na mensagem. Não precisa abrir, anote aí, Lucas 24, do verso 13 ao 35. Conta a história de 2 jovens que estavam a caminho de Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E esses 2 jovens estavam conversando a respeito da crucificação de Jesus, porque já era o 3º dia, foram ao sepulcro, não encontraram Jesus, eles ficaram desesperados, as notícias começaram a percorrer em toda a cidade, eles ficaram sem esperança, porque o Salvador, Jesus, não tinha ressuscitado ainda, isso na cabeça deles. A Bíblia fala que Jesus se aproxima, e começa a conversar com eles, e Jesus pergunta, por que vocês estão assim? E eles falam assim para Jesus, você não está sabendo o que aconteceu? Jesus não ressuscitou. E Jesus começa a conversar com eles. Durante esse trajeto, Jesus começa a discorrer as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, até chegar nele mesmo. Jesus começa a pregar o Evangelho, Jesus começa a lembrar eles. Como eles demoraram a entender, disse Jesus. Mas eu quero falar algo interessante para você nesse texto. A Bíblia fala que eles chegaram ao seu determinado lugar. Jesus ia embora, eles não deixaram Jesus ir. Vem cá, fica conosco. Eles sentam na mesa. Jesus parte o pão e dá a eles. E quando Jesus parte o pão, os olhos desses jovens são abertos. E agora eles entenderam que era Jesus que estava com eles. E eles cutucaram um ao outro, imagino eu, falando assim, olha, você não percebeu que quando ele nos falava sobre as Escrituras, o nosso coração estava sendo aquecido? Eu quero que você entenda algo nessa noite. Os nossos corações podem ser aquecidos por uma experiência, mas os nossos olhos precisam estar abertos ao partir do pão. A Bíblia fala em Hebreus 12:2 que eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus. Então, eu quero que você entenda que não basta simplesmente ter um coração aquecido.
Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, olhando para Jesus. Nós não podemos perder Ele de vista, porque Deus tem algo poderoso para fazer em mim e através de mim. Deus tem algo poderoso para fazer na igreja, e eu não quero ficar de fora. Nós não podemos viver de experiências e experiências. É legal, ok, está tudo bem. Eu vim no culto, Deus falou comigo, eu recebi uma palavra, mas eu preciso estar com os meus olhos em Jesus. Eu preciso estar olhando para Ele. Eu não posso perder Jesus de vista. E essa é a minha perspectiva profética para esses dias. Uma igreja com um coração aquecido, mas com os olhos abertos. Diga amém. Deus tem algo para fazer nesse lugar. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Deixa aberto. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Vamos orar mais um pouco. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor já está nesse lugar. Por isso começa a despertar em nós um desejo em querer ser parecido contigo. Espírito Santo, começa a queimar nos nossos corações uma fome incontrolável pela Tua presença. Senhor, começa a queimar nos nossos corações um desejo muito maior em ter intimidade, em Te amar, em Te conhecer. Espírito Santo, eu oro para que os corações que estavam adormecidos acordem agora no nome de Jesus. Senhor, minha oração é para aqueles que têm fome do Senhor, para aqueles que estão buscando o Senhor, que eles continuem buscando. Senhor, a minha oração é para que nós tenhamos revelação de quem o Senhor é. Nós queremos o nome de Jesus. Espírito de revelação e sabedoria vem sobre nós, nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Hoje eu quero conversar com você sobre nascer de novo. Nós vamos discorrer um pouco, vamos conversar um pouco sobre Nicodemos. E eu compreendo que essa mensagem talvez tenha sido a mensagem que mais tem batido no meu coração esses últimos dias, a qual Deus tem falado muito comigo a respeito de um texto lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23, o texto fala que Jesus fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E quando eu olho para esse texto, eu começo a entender muitas coisas a respeito do Evangelho. E a primeira delas é que eu preciso morrer para a minha vida. Eu preciso me entregar por completo a Deus. Eu preciso abrir mão das minhas vontades para seguir a Ele. Um dia um adolescente me perguntou assim: pastor, nós temos livre-arbítrio? E eu falei assim: você já aceitou Jesus? Ele: já, pastor. Eu falei: pois você não tem mais. Porque nós nos tornamos prisioneiros desse Evangelho. Nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Nós decidimos entregar tudo o que temos para Ele e não tem mais volta. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós precisamos, no nome de Jesus, termos a convicção certa, porque nós caminhamos por fé e não por vista. A nossa fé, a nossa convicção não está baseada em um argumento, em um fato, em um momento difícil. Eu preciso permanecer olhando para Jesus, porque eu decidi abandonar a minha vida e agora viver para Ele. Sabe por que talvez nós não vivemos coisas novas em Deus ainda? Porque nós estamos presos ao passado. Nós estamos presos em coisas que Deus fez há 5 anos atrás. Ei, acorda, isso é legal, mas pega, faz um memorial, agradece o Senhor. Mas caminhe, porque aquilo que Ele tem para fazer é muito maior daquilo que Ele fez há 5 anos atrás. Aquilo que Ele tem para fazer é muito maior, é muito melhor, é mais poderoso ainda. Eu entendo que a igreja, ela precisa acordar nesse tempo, para grandes coisas, para muitas coisas. Mas o novo nascimento, ele é importante para que vivamos aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. O novo nascimento, ele é importante, porque aquilo que Deus quer fazer é poderoso, mas Deus não faz nada novo sobre algo velho. Deus não constrói nada sobre algo velho, sobre um fundamento velho. Eu preciso abrir mão das minhas próprias vontades. Eu preciso negar-me a mim mesmo. Eu preciso todos os dias entender que eu preciso manter os meus olhos fixos em Jesus. Nós precisamos.
Talvez você se identifique com Nicodemos, talvez você vai se identificar com outros personagens que eu vou citar aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus. Nós precisamos ter um coração arrependido todos os dias diante de Deus. Um coração que deseja mudar. Um coração que deseja ser semelhante a Ele. Um coração que se conforma com o seu estilo de vida, talvez vazio, superficial, talvez um estilo de vida que não tenha agradado o coração de Deus por muitos meses, por muitos anos. Eu quero que de fato esse evangelho confronte você. Tem uma frase do pastor Ribinha que eu gosto muito. O mesmo evangelho que atrai é o mesmo evangelho que ofende. Se não tem confronto, não há crescimento. A igreja precisa ser confrontada. A igreja precisa ser confrontada por esse evangelho. Porque discipulados fracos geram uma igreja fraca. Amém? Eu sei que é difícil. Eu sempre brinco e falo que quando eu estou em uma programação, seja encontro, evento de chácara, quando alguém se aproxima demais de nós, essa pessoa ela vai aprender mais, mas ela vai apanhar um pouco mais. Apanhar no sentido bom, porque se a gente disciplina, é porque a gente quer que essa pessoa que caminha conosco, ela cresça. E aqueles que têm um coração submisso e obediente são os que aprendem mais. Então, a minha oração nessa tarde, nessa noite, é para que você entenda que o evangelho de Jesus não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, é tudo para Ele. Até que seja tudo em todos, até que Ele seja tudo em nós. Diga amém. Vamos ler João 3:1, coloca para nós. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Verso 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Verso 9, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Verso 10, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Até aqui. Eu quero que você preste muita atenção, porque para entendermos o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouco mais na história. Se você perceber no capítulo 2 de João, você vai ler lá a partir do verso 12, que Jesus ele purifica o templo, que Jesus ele quebra com tudo, Jesus ele organiza algumas coisas porque estava desorganizado, Jesus ele começa a operar milagres, Jesus começa a se mover em sinais, e todos eles, incluindo os fariseus, estavam atônitos, eles estavam tipo assim: uau, Jesus está fazendo muitas coisas aqui, quem é esse homem? Quem é essa pessoa que está fazendo tantos milagres? E no verso 25 de João, capítulo 2, 23, olha o que o texto diz: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia, diga assim, a todos. Jesus conhecia a todos, sim ou não? Jesus conhece a todos, sim ou não? Verso 25, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Em outras versões, a Bíblia fala que ele conhece a natureza do homem. Então eu quero que você preste atenção, por quê? Porque Nicodemos estava nessa multidão. Nicodemos viu Jesus operando milagres. Nicodemos viu Jesus fazendo muitas coisas. Só que Nicodemos sai do meio da multidão. A Bíblia fala que a noite se aproxima e ele procura Jesus. Por que ele procurou Jesus? Porque ele queria conhecer, ele queria saber um pouco mais.
Quem é esse homem que tantos milagres faz? Ele não faz por ele mesmo, ele está fazendo por intermédio de Deus. Então, Nicodemos procura Jesus, e Jesus dá essa resposta: olha, você precisa nascer de novo. Porque Nicodemos era um fariseu, ele era um homem religioso, era um homem que conhecia a lei, ele era chefe, ele era mestre, ele sabia. Nicodemos não era um homem letrado, Nicodemos não era um homem que não conhecia, Nicodemos conhecia. Mas ali é despertado algo em Nicodemos: eu quero conhecer esse homem. Então ele vai até Jesus e fala sobre os milagres que ele estava fazendo. Agora, talvez nós estamos como Nicodemos. Alguém que é bom em muitas coisas, alguém que conhece muitas coisas, alguém que conhece a vida da igreja, alguém que sabe como o culto funciona, alguém que sabe como uma célula é desenvolvida, mas nós não conhecemos Jesus ainda pessoalmente. Nicodemos queria conhecer Jesus pessoalmente, irmãos. Nicodemos jejuava, sim ou não? Sim. Nicodemos orava, sim ou não? Sim, porque ele era um fariseu. Nicodemos fazia tudo certinho, Nicodemos dava o dízimo. Mas ele não conhecia Jesus pessoalmente. Não precisa abrir. Lucas 18, verso 9, anote aí. Você vai ver a oração do fariseu e do publicano. O fariseu chega se exaltando: Senhor, eu curo, eu oro, eu jejuo, dou o dízimo 2 vezes por semana, eu faço tudo certinho, Senhor. Mas existia um publicano arrependido. A Bíblia fala que ele não conseguiu levantar os seus olhos para o céu. E ele fala assim: Pai, me perdoa, eu não sou digno. A Bíblia fala que a oração desse homem, que pouco fazia, se achegou ao coração de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus: que as nossas obras apenas não confirmam o novo nascimento. Nicodemos precisava nascer de novo, e Jesus usa essa expressão: todos vocês precisam nascer de novo. Sabe por quê? Porque as minhas obras não são capazes de me justificar. Aquilo que eu faço não é capaz de me justificar. Eu preciso fazer, amém? Mas o que confirma um novo nascimento é quando alguém tem um coração arrependido diante de Deus. É quando alguém não se vangloria das suas obras. É quando alguém que entende que o poder não está nas obras, mas o poder está em Jesus. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos não conseguia enxergar aquilo que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque a religião, ela cobre os nossos olhos, ela não nos deixa ver Jesus como precisamos de fato ver. Minha filha, coloca uma frase para mim aí, a segunda frase. A próxima. A religião pode nos impedir de termos uma revelação de quem Jesus é. Foi isso que aconteceu com Nicodemos. Aquilo afetou ele mesmo, porque ele viu tantos milagres, e ele queria saber mais de Jesus. E é por isso que eu digo, não basta simplesmente entendermos que precisamos nascer de novo, nós precisamos de fato nascer de novo. Talvez você deve estar se perguntando: pastor, como eu vou fazer isso? Calma, a gente vai chegar lá, amém? Nós vamos descobrir se de fato nascemos de novo, e se de fato precisamos nascer de novo. Porque eu acredito que isso simboliza um coração que quer mudar, um coração que quer ser parecido com Jesus. Nós precisamos abrir mão das nossas próprias vontades. Nós precisamos abrir mão das nossas próprias vontades. Nicodemos era um homem religioso, e a religião estava impedindo Nicodemos de contemplar Jesus, de ver os milagres, de ter a confirmação de que ele era o Filho de Deus. A religião não pode nos impedir, amém? Pastor Nonato até explicou hoje pela manhã, que nós temos que fazer sim, isso é sinal de alguém transformado. Nós vamos fazer, nós vamos desenvolver uma célula legal, nós vamos servir na câmara, na mídia, nós vamos fazer muitas coisas, mas não existe poder nisso. Nosso poder é estar em Jesus, amém? Está nele, não é pelo que eu faço. Nós somos homens com natureza pecaminosa. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E eu entendo que nós não somos suficientes, nós precisamos dele, amém?
Nós precisamos de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Então nós precisamos morrer para nós mesmos nesse tempo. Nós precisamos morrer para as nossas vontades nesse tempo, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos ter essa revelação. Nós não vamos ter a revelação. E revelação, a palavra revelação no original significa descortinar. E o que nos impedia na antiga aliança de entrar no santo lugar? Véu, cortinas. Então, se eu preciso ter uma revelação, logo eu entendo que eu preciso arrancar tudo aquilo que me impede de se chegar até Deus. Quando eu tenho uma revelação, a minha vida muda por completo. Quando eu tenho uma revelação de quem Jesus é, algumas coisas começam a entrar no eixo, algumas coisas começam a se alinhar. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. Em Mateus 16, se eu não estou enganado. Né, pastor? Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, e a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. A falta de fome da igreja, a falta de busca, a falta de querer conhecer Jesus, tem nos impedido de viver o melhor de Deus para hoje. Irmãos, você viveu grandes coisas no passado. Talvez você viveu algo incrível ontem, mas eu quero saber aí como a sua vida está hoje. E hoje? Será que está legal? Porque o melhor momento não é ontem, o melhor momento precisa ser hoje. Ah, mas hoje está... Não, irmão, precisa ser hoje. Vai ser amanhã, vai ser depois. Nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é. Porque nós precisamos começar a compreender que o Evangelho precisa mudar a minha vida, ele precisa alterar a minha vida. Tem coisas que eu não gostava de fazer e hoje eu faço. Tem coisas que eu não gostava de comer e hoje eu como. Eu não gostava de piqui, então hoje eu já como piqui, pode botar. Eu não gostava de galinha caipira, que pecado, hoje eu gosto. Eu não comia o courozinho da galinha, hoje eu como jiló, só se for frito, né? Então assim, eu comecei a criar alguns hábitos. Por quê? Porque eu casei e a minha esposa veio de uma outra criação, e agora a gente está junto. Tem coisas que ela não comia, ela já come, tem coisas que eu não comia, agora eu como. E sabe o que eu entendo? Que se eu consigo me reeducar na minha alimentação, se eu consigo comer coisas que eu não comia, por que eu não posso deixar algumas coisas do passado para ser um novo homem hoje? Ah, mas é porque meu pai era assim, meu amigo. Se eu for falar de coisas do meu pai, e que se eu entendo que eu vou replicar, eu estava rodado. Eu ia ser um crentezinho muito ruim. Mas eu pego o que é bom, eu aprendo o que é bom. Amém? Aquilo que não é pecado eu aprendo. Mas irmãos, aquilo que é pecado eu preciso deixar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre valores essenciais. Alguém já ouviu falar sobre isso? Valores essenciais, irmãos, é a sua personalidade, é quem você é. E a gente vai construindo isso desde criança. A gente vai sendo ensinado pelos nossos pais, a gente vai sendo ensinado por pessoas próximas da gente. Mas a gente agora se converteu, amém? E a gente dá um choque, porque a gente fala assim: ué, mas a Bíblia fala que isso é errado, mas eu aprendi assim. E agora? Nós precisamos agora dos valores do reino. Porque tudo aquilo que vai contra a Bíblia é pecado, irmãos. Eu preciso mudar. Eu cuido de gente que não gostava de se relacionar e hoje se relaciona. A minha esposa, irmãos, a minha esposa é muito na dela. Calada, tímida. Hoje a mulher conversa mais do que eu. É verdade, né? Então assim, ela teve que mudar por conta do reino de Deus. Nós não podemos ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, vou morrer. Não, irmãos, nós precisamos mudar. Esse é o desafio da igreja. Porque se o Evangelho não te confronta, não há mudança. Se o Evangelho, ele não colide com aquilo que é pecado, se ele não te confronta, você vai ficar sempre a mesma vida desse mesmo jeito. 10 anos, 6 anos, 5 anos, vão olhar para você e falar assim: ué, mas você não mudou nada ainda. Você continua sendo essa mesma pessoa. Nós precisamos mudar, amém? O Evangelho precisa ir de encontro, ele precisa quebrar com tudo, ele precisa quebrar com tudo aquilo que é errado, com tudo aquilo que é pecado, para que sejamos uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher de Deus, amém? Você precisa ser inconformado com o seu estilo de vida. E olha o que acontece aqui no verso 10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus falou para Nicodemos, irmãos. Nicodemos tinha que entender, sim ou não? Ele era o mestre da lei, ele sabia.
E eu falei pela manhã, se Jesus falar isso para a mulher adúltera, ela tinha entendido. Se Jesus fala isso para o ladrão da cruz, pastor, ele tinha entendido. Por quê? Porque todos eles estavam errados, mas Nicodemos não. Nicodemos visivelmente não estava errado. Ele fazia tudo certinho, então ele não entendeu. Se há 10 anos atrás eu tivesse escutado isso de Jesus, eu ia entender que eu precisava nascer de novo. Porque eu estava todo errado. A minha vida estava sem Jesus. Mas, irmãos, o que acontece aqui? Ele achava que ele estava bom. Ele achava que ele era bom. Mas nós precisamos entender que se nós não temos uma vida com Deus, não importa as obras, ainda assim, eu preciso me arrepender e mudar. Eu posso ser bom em muita coisa, talvez você está me escutando aqui, você é um ótimo líder de célula, mas se você não tem vida com Deus no seu quarto de oração, não vale de nada aquilo que você está construindo um palácio em cima de areia, e vai cair. As ovelhas não vão se perder porque elas são do Senhor, mas e aquilo que nós estamos construindo? Nós precisamos, no nome de Jesus, entender que os nossos caminhos, eles não são bons. Os caminhos do Senhor, sim. Coloca para mim Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio, repita comigo, caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diga misericórdia. A Bíblia fala em Romanos 8,14... que todo filho é guiado pelo Espírito. Uma pessoa que segue os seus próprios caminhos, ela não anda no caminho de Deus, ela anda no seu caminho. E se a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem me conduz, e se eu não ando no Espírito, existe alguma coisa de errado. Ou seja, eu preciso mudar, eu preciso rever algumas coisas. Eu falo para os adolescentes que eu cuido, se você está comigo há um bom tempo, você precisa saber de cabeça, Gálatas capítulo 5, verso 22. Se eu mandar alguém responder agora, ei, será que você vai dar conta? O fruto do Espírito precisa estar em mim. Eu preciso amar como Jesus ama. Eu preciso ser manso como Ele é. Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser parecido com Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela parece com Jesus aí. Parece, né? Aleluia. Nascer de novo é andarmos nos caminhos de Deus. Nascer de novo é ter prática de oração, é ter prática de jejum. Irmão, se você está com dificuldade de jejuar, de orar, procura a pastora Jesus. Né, pastora? Toda semana está no monte. Irmãos, existe alguém para te impulsionar, é o seu líder, é o seu pastor, eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa, para de dar desculpa e saia do mesmo lugar, saia desse lugar e dê passos de fé para um novo tempo na sua vida. Porque o novo nascimento, ele não parte de um sentimento. O novo nascimento parte de uma decisão. Nicodemos saiu do meio da multidão. Nicodemos foi até Jesus e falou assim: ei, como é que você faz isso? Eu quero aprender. De que parte você cura? De que parte você faz sinais e maravilhas? Nicodemos estava inconformado. Nicodemos, ele queria saber, mas ele não entendeu. Mas a revelação veio. A revelação, ela abre portas para que a gente viva o melhor de Deus nesse tempo. A revelação, ela é profética para aqueles que têm fome, para aqueles que desejam a presença de Deus. Um dia eu estava em casa, eu estava conversando com um discípulo pelo Instagram, e ele falando sobre a dificuldade de ler Bíblia, né? É difícil ler, é difícil orar, e Deus me deu uma frase, naquele mesmo momento eu em casa: examinar as Escrituras não é para preguiçosos, examinar as Escrituras é para aqueles que têm fome de Deus. Porque se a Bíblia fala que existem riquezas, se você soubesse agora de um lugar que tem ouro, você não ia lá? Rapaz, lá na Chácara da Vitória, atrás do pé de jaca, eu acho que ali tem ouro. Meu amigo, a gente ia correndo, pastor, eu preciso ir na chácara orar. Brincadeira, ninguém vai mentir não. Mas você ia atrás do ouro. Porque a riqueza é preciosa e a Bíblia é essa mina, irmãos. Nós precisamos conhecer o Senhor. É progressivo, sim. A Bíblia fala em Oséias capítulo 6, verso 3, que nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E essa palavra prosseguir, no original, significa caçar. Hoje pela manhã eu até disse, imagine só você brincando com seu filho. Você sabe que ele vai te encontrar.
Mas você se esconde para ter aquela emoção de brincar. E eu imagino Deus falando assim, olha, você precisa me caçar, mas você vai me encontrar. Deus se escondendo atrás desse púlpito e o filho ali olhando. Porque a vontade de Deus é que todos nós chegamos ao pleno conhecimento de quem Ele é. Porque o pleno conhecimento de Deus vai abrir a nossa visão. E nós vamos começar a enxergar aquilo que Ele quer fazer e aquilo que nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer o autoanálise, né? E eu sempre gosto de usar o Espírito Santo, óbvio, o meu pastor, óbvio. O pastor João está ali. Mas a minha esposa, para que é melhor? Em 5 minutos ela fala a tua vida toda, coisa boa, coisa ruim, conversa 5 minutinhos para tu ver. Quem é o Nakayama? Então, a minha esposa, ela me ajuda nesse processo. Eu falo que o casado, ele é privilegiado. Ele tem o Espírito Santo, ele tem Deus, mas ele também tem a esposa. Tem um pastor e ainda tem a esposa. Amém? Quem não é casado aí? Levanta a mão. Vai casar no nome de Jesus. Olha ali, tudinho vou casar. Ó, pegou. Então nós precisamos entender que não há desculpa. Não há desculpa. Nós não temos desculpa. Se Jesus não tivesse morrido, ressuscitado, nós nem estaremos aqui. Mas Ele pagou o preço por amor a mim e a você. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, verso 14, que nós tínhamos escrito de dívidas, mas nós fomos perdoados por Ele. Ele nos perdoou. Ele nos deu livre acesso ao Pai. Amém? Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 fala. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque o Senhor é bom, e Ele faz nova todas as coisas. Eu quero contar uma história para você, bem rápido. Eu vi o Billy Graham falando sobre essa história. Se você pegar um porco, você dá um banho nele. Banhar bonitinho, vestir, arrumar. Colocar dentro de casa, ele vai se comportar ali, sim ou não? Ele vai ficar ali. Mas se você abre a porta, o que acontece? Ele volta para a lama. E Billy Graham fala algo interessante. Não tente imitar Deus. Porque tem muita gente imitando Deus. Nós precisamos ser mudados por Deus, alterados e transformados por Deus, porque senão eu posso voltar para o mesmo lugar que eu estava um dia. Eu sei que é pesada a comparação, está me chamando de porco, pastor? Não, mas os nossos pecados, as nossas atitudes erradas, elas podem refletir nesse lugar, nesse lamaçal, nessa imundícia. Então, a minha oração é para que Deus mude as nossas vidas, é para que eu e você possamos nascer de novo nesse tempo. Diga assim, eu preciso nascer de novo. A nossa natureza é pecaminosa, e se você perceber, Jesus fala isso aqui. Jesus fala isso lá em João 2, 25. Eu conheço a natureza pecaminosa, a natureza humana de vocês. Eu conheço todos vocês. Então, não há outro lugar, não existe outro lugar. Para onde iremos não tem, é Jesus. Eu fico em crise, pastora, porque na primeira adversidade, a mulher ou o homem quer largar a Deus. E eu sempre falo, se com Deus está assim, imagine sem Deus, meu amigo. Se está ruim, com Deus, imagine sem Deus. Mas, por que a pessoa ela se desvia e ela volta a viver as mesmas práticas? Porque ela passou um tempo imitando Deus, mas ela não nasceu de novo. Ela imitou, ela faz tudo certinho, mas eu preciso nascer de novo. Diga amém. Ezequiel 36, 26, eu vou te provar isso. Olha o que Ezequiel 36, 26 diz. Darei a vocês um coração novo. Diga assim, Senhor, me dá um coração novo. Eu porei um espírito novo em vocês. Diga assim, Senhor, eu quero um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e trocarei e darei um coração de carne. Fala assim, Senhor, me dê um coração de carne. Isso é nascer de novo. Não é mudar por parte. É de fato Deus arrancar tudo que não presta e fazer tudo novo. Diga amém. Deus precisa alterar as nossas vidas. E se você aceitou a Jesus, mas não está disposto a viver isso, eu quero te dizer uma coisa. Hoje você tem a oportunidade. Você achou que eu ia falar que você podia ir embora, né? Não, irmãos. Tem jeito para mim, tem jeito para você.
Amém? Nós somos pecadores. Deus deu um jeito na minha vida, Deus pode dar um jeito na sua vida também. Mas eu quero ler um outro texto com você. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu amo esse texto. Tanto é que esse texto é o texto base do nosso acampamento de adolescentes em fevereiro, amém? Adolescente faz zoada, viu, gente? Bora lá. 2 Coríntios 3, 18. Olha o que o texto diz, presta atenção. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem estamos sendo transformados, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Eu gosto muito da palavra glória, eu gosto muito, porque ela no original, para um dos significados, significa beleza. Agora a gente vai ler e tirar a glória e colocar a beleza. Olha só como o texto fica legal. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a beleza do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Jesus, mediante a contemplação. Sabe o que a igreja de hoje precisa? Gastar tempo com Deus. Porque só se torna parecido com Jesus quem gasta tempo com Deus. Só se torna parecido com Jesus quem lê Bíblia, quem ora, quem tira tempo. A minha mãe, eu não dá para contar a história da minha mãe aqui. Eu estava falando para a pastora Adriana, mas a minha mãe ela não conseguia ler Bíblia. A minha mãe não conseguia orar. A minha mãe não conseguia fazer nada. E ela sempre motivada por conta de uma vida muito complicada, em centros de terreiro, centro, muita coisa. E minha mãe era uma luta para ler a Bíblia, luta. Eu falo para ela que ela é mais crente do que eu. Hoje, ela é uma mulher que consegue entrar na presença de Deus, recebe, manifesta o Espírito Santo, ela ora, já até expulsou o demônio esses dias, eu nem contei para a pastora Adriana ainda. E ela, todos os dias, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é ler a Bíblia. Todos os dias ela faz isso. Quando ela vem para minha casa, eu pensei que ela tinha mudado, não, ela continua fazendo essas mesmas coisas. Ela acorda, ela lê Bíblia, ela ora, todos os dias, todos os dias. Porque é alguém que entendeu, é alguém que nasceu de novo, é alguém que mudou completamente. E ela faz isso todos os dias, irmãos, e eu acho incrível essa constância, nesse mesmo horário, nesse mesmo jeito, e eu falo assim, mãe, a senhora é crente demais. Mas para alguém que não conseguia ler e hoje lê, irmãos, avivamento. Sabe o que significa avivamento? É quando Deus toma o controle da sua vida. Nascer de novo é quando você não consegue mais fazer nada por você mesmo. É quando Deus faz através de você. É um desafio nascer de novo. É um desafio, você precisa abrir mão de muita coisa. Sim ou não? Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, talvez de muitos sonhos, que não é os sonhos de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta interessante nessa noite. Alguém aqui quer morrer? Não, né? O pastor vai ver, é Netinho ou Netinho? Netinho, o outro agora, do Judson. Nós vamos querer ver o Brasil sendo campeão, né? O Hexa. Nós queremos talvez ter o melhor carro, a melhor casa. Alguns vão casar ainda, amém? Ninguém quer abrir mão dos seus próprios sonhos. Porque é difícil. Não é cômodo abrir mão dos seus próprios sonhos. Não é cômodo, é difícil. E isso reflete na nossa vida com Deus, porque é difícil abrir mão da nossa própria vida para viver a vida de Deus. Mas eu e você não temos escolhas. Nós precisamos abrir mão de alguns sonhos. Não estou falando de ter uma casa, Deus vai lhe dar uma casa, diga amém. Deus vai lhe dar um carro, aleluia. Mas irmãos, se nós não estivermos dispostos a abrir mão da nossa própria vida, nós não vamos viver a vontade de Deus hoje. Eu lembro que quando eu vim de Marabá para Imperatriz, eu não queria saber de nada, onde eu ia morar. Eu nem perguntei para o pastor, quando é que eu vou morar? Não, irmãos, eu só cheguei aqui em Imperatriz, mas a minha esposa, deixei tudo o que eu tinha lá e não me preocupei com nada, com nada. E aí um dia, não vou contar isso não porque está ao vivo, eu conto no próximo culto. Eu ia falar de alguém aqui. E aí eu cheguei em Imperatriz e Deus está fazendo até hoje, meus irmãos. Deus está fazendo até hoje, Deus me supre até hoje,
Contudo, sabe por quê? Porque aqueles que andam guiados pelo Espírito de Deus confiam. E aqueles que confiam no Senhor não vão se decepcionar, eu tenho certeza. Se você tem dificuldade de viver o novo de Deus, porque você tem medo de faltar na sua casa, porque você faz negócios ilícitos, Deus vai mudar a sua vida, amém? E você vai ganhar de forma honesta. Se você é um homem que tem problema com mentira, Deus vai mudar. Não tenha medo, é preciso nascer de novo. Se você não consegue ser um bom esposo, um bom pai, não se preocupa, você tem a oportunidade de nascer de novo e Deus vai fazer. Nós precisamos nascer de novo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o bem que ele quer fazer, mas ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele acaba cometendo. Nós precisamos ter essa revelação. Deus quer mudar algumas coisas em nós, amém? Caminhando para o fim. Tem muita gente que não nasceu de novo, porque não querem morrer para as suas vontades, e por isso não vivem a vontade de Deus. Coloca aquela frase para mim, minha filha, a outra que tem aí. Esquece o pensador aqui, viu? Algo precisa morrer para outro nascer. Veja a semente, ela morre e aí nasce uma nova vida. O que você precisa matar na sua vida hoje? Para que Deus, Ele possa nascer em você. Para que seu homem velho morra. Alguma coisa precisa morrer hoje. Você precisa matar alguma coisa. É o orgulho? O que é? Eu não sei. Examine se o homem é si mesmo. O que precisa mudar hoje? Se você está com dificuldade de saber o que você precisa mudar e você é casado, eu vou te dar 1 minuto para ir até a sua esposa. Brincadeira. Não precisa ir. O que você precisa mudar? O que precisa ser alterado em você? Jesus teve que morrer para as suas próprias vontades, sim ou não? João 6,38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual era a missão de Jesus? Morrer por mim e por você. Ele teve que morrer, literalmente morrer, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero te dizer uma coisa, vai doer, mas sabe o que vai acontecer? A glória que te espera é muito maior do que aquilo que você vai deixar hoje por amor a Ele. Vale a pena morrer. O apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Filipenses 1,21, se eu não estou enganado. Vale a pena morrer para as nossas vontades, vale a pena morrer, porque Jesus é o exemplo, Ele é o modelo. Mateus 26,39, só anota aí. Jesus faz uma oração, Jesus sabia que Ele ia ser entregue para morrer por mim e por você. E Ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Repita assim comigo, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade. O anjo já pegou, amém? Lucas 9,22, é necessário que o Filho do Homem padeça, morra e ressuscite. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Para que a glória de Cristo, para que a beleza de Cristo ela possa nascer, a sua glória, a sua beleza precisa morrer. Amém? Nós precisamos deixar. Nós precisamos abrir mão, porque se você não apagar, abandonar o seu passado, você vai impedir de Deus fazer algo hoje no novo. Mas eu posso impedir? Pastor, pode. Mas se Ele vier com a vontade soberana, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Aí Ele pega, agora Ele fez com o apóstolo Paulo. Dá uma rasteira, cega, passa 3 dias. Eu prefiro entender que eu posso ir até Ele e que Ele vai me mudar. Amém? Eu quero dar um outro exemplo para você. Para que uma semente ela germine, é necessário que ela morra primeiro, sim ou não? Então, olha só o processo de uma planta, de uma árvore. Morre semente, nasce broto. Morre broto, nasce uma jovem planta. Morre uma jovem planta, nasce uma árvore que dará frutos. São processos na nossa vida. Você precisa estar disposto a morrer, para que Deus possa nascer em sua vida. O que precisa morrer hoje? Estou terminando para a gente caminhar para o fim, já passei do horário. Então, a vontade de Deus foi consumada em Jesus mediante a sua morte e ressurreição. Nós somos justificados por meio dEle, por Ele. A Bíblia fala em Atos 17, eu gosto muito desse texto, que nele vivemos, nos movemos e existimos.
Isso me diz que eu sou totalmente dependente de Deus. Me diz que nele eu consigo viver, eu consigo fazer, eu consigo caminhar, eu consigo fazer todas as coisas que eu consigo fazer hoje. É por conta dele, é por causa dele. Irmãos, Nicodemos era um homem religioso e ele entendeu que por suas obras ele não ia ser justificado. Mas ele entendeu que por meio dele, por meio de Jesus, por meio de uma revelação de que ele teve, aí sim ele iria conseguir obter aquilo que ele precisava. 1 Pedro 1:23. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Apocalipse 21:5, Deus faz nova todas as coisas. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite no nome de Jesus.